Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E eu, Neno, falando aqui de Miami, hoje vou conversar sobre nitidez. Nitidez, que é uma das etapas mais importantes de quando estamos editando uma imagem. Além de salientar os detalhes, é a nitidez que é responsável pela impressão de foco na fotografia. E nesse episódio, além de falar sobre como trabalhar a nitidez, eu também vou dar algumas diretrizes de quando e quanto de nitidez aplicar. E, para ajudar aqueles que não estão muito familiarizados com o Photoshop, que não costumam usar muito o Photoshop, eu vou meio que dar um tutorial aqui sobre o Unsharp Mask, que é a principal ferramenta do Photoshop para trabalhar Sharpness. Então, não vão embora, fiquem comigo, escutem, aproveitem. E para aqueles que têm alguma dúvida quanto à importância da nitidez em uma imagem, basta fazerem a pergunta: quais das suas fotos precisam de nitidez? E sabe qual vai ser a resposta? Provavelmente todas. Praticamente todas as imagens feitas em uma câmera fotográfica precisam de mais nitidez. Por quê? Porque todas as imagens que venham de uma câmera digital ou de um scanner, nós precisamos trabalhar nitidez. E isso se deve ao processo que o sensor transforma a luz em pixels. Existe uma suavização da imagem nesse processo. E isso não depende da forma que nós estamos fotografando, não depende da abertura que estamos utilizando, se o foco está correto na lente ou não. Isso é um fator da conversão de luz em pixels, que todo scanner, toda câmera fotográfica está incluso. E se formos pensar que nós vamos imprimir essa imagem, aí sim ainda fica mais gritante a necessidade de aplicar nitidez. Porque na impressão, os pixels ainda ficam mais difusos. Então, vamos aprender sobre nitidez. O que é nitidez? Quando nós estamos aumentando a nitidez de uma imagem, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que aumentando o contraste entre as arestas dos pixels, o que causa aos nossos olhos uma impressão de nitidez. Onde cores diferentes se encontram, nós deixamos os pixels que são escuros um pouco mais escuros e os pixels que são claros um pouco mais claros, dando a sensação aos nossos olhos de que a imagem está nítida. E quando nós usamos controles de nitidez, seja no Photoshop, Camera Raw, no Lightroom ou qualquer outro software que tu estiver usando, o que o programa faz? Ele vai analisar a imagem e ele vai aumentar o contraste, mas onde ele considera ser uma aresta. E é aí que entra o nosso trabalho. O nosso trabalho consiste em indicar ao software o que ele irá considerar como sendo uma aresta. Nós vamos ver melhor sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de deixar claro que, na verdade, quando esses softwares eles estão aumentando a nitidez de uma imagem, eles estão fazendo nada mais, nada menos do que aumentando o contraste nas arestas dos pixels. Correto? Vou dar um exemplo. Imagina que tu tenha o teu chinelo, que é de cor escura, e está em cima de um piso de cor clara. O software vai analisar. Isso aqui é uma aresta. Aqui eu tenho uma diferença de pixels. Aqui eu tenho pixels que são escuros e aqui eu tenho pixels que são claros. Provavelmente são objetos distintos. Ele vai considerar a borda do teu chinelo como se fosse a aresta e vai aumentar o contraste. O teu chinelo, a borda, ele vai deixar um pouco mais escura e a borda do piso, que está em contato com o chinelo, um pouco mais claro. Nos nossos olhos vai causar uma sensação, vai causar uma impressão de nitidez,
que nada mais é do que contraste. Joia? E é muito importante que nós entendemos bem o que é a nitidez. E daí vem o título do episódio. Nitidez é uma arte. Se nós não usarmos o suficiente, a imagem vai parecer difusa e com uma sensação de desfoque. Em compensação, se nós usarmos demais, ela vai ficar artificial, com halos de nitidez horríveis. E qualquer tipo de ruído, granulidade ou mancha que nós tivermos na imagem vai ficar ainda pior. Em contrapartida, se nós usarmos na medida certa, nós vamos ter uma imagem com uma impressão de foco, uma imagem bonita. As pessoas não vão conseguir olhar, nossa, como você trabalhou bem a nitidez. Mas, por outro lado, ela não vai poder dizer, existe um problema nessa imagem. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Perfeito? E aí tu me pergunta, tá bom, Neno, tu já me convenceu. Agora vai rápido, eu quero aprender a usar a nitidez. Eu preciso aprender para melhorar minhas imagens. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que mesmo que nós podemos trabalhar a nitidez em cima das imagens em um pós-processamento, esses softwares, eles não vão fazer mágica. Eles não são mágicos, certo? Se nós pegarmos uma imagem que não tem foco, nós nunca vamos conseguir torná-la nítida. Nós devemos prestar muita atenção na hora de fazer a fotografia. Sempre tentando usar um tripé, tentar usar um controle remoto e usar uma velocidade apropriada. O que esses softwares são responsáveis e eles fazem muito bem é por pegar uma imagem que possui foco e tornar ela nítida. Então, por favor, a hora de fazer a fotografia é essencial para o resultado final. E dito tudo isso, agora eu vou falar um pouco sobre o Photoshop e as ferramentas que nós podemos utilizar para trabalhar a nitidez. No Photoshop existe basicamente 5 filtros destinados à nitidez. E para utilizarmos é muito fácil. Basta ir em Filter, que é filtro, depois em Sharpen, que é nitidez, e nós vamos ter os 5 filtros. Os 3 primeiros, que é Sharpen, Sharpen Edges e Sharpen More, traduzindo seria nitidez, arestas nítidas e nitidez maior. E nesses 3 primeiros é onde nós deixamos praticamente todo o trabalho para o Photoshop. Ele vai analisar a imagem, ele vai encontrar as arestas e vai criar os halos de nitidez. Nesse filtro, tá, nessas 3 primeiras opções, nós não temos controle sobre o que o Photoshop vai ter como aresta ou como não. É por isso que eu não aconselho a usarem eles. Joia? Então, vamos nos ater aos 2 próximos filtros, que é o Smart Sharpen, traduzindo aplicação inteligente de nitidez. Nesse filtro, nós temos um controle sobre quanto de nitidez vai ser aplicado nas sombras e nos realces, e também nós podemos escolher como vai ser a matemática que o Photoshop vai usar para dizer o que é um pixel claro, para dizer o que é um pixel escuro, enfim, para ele ditar o que vai ser uma aresta e o que não vai ser. No próximo filtro, que é o Unsharp Mask, e esse sim eu vou falar bastante porque é o principal filtro se tratando de nitidez. Ele faz tudo o que o Smart Sharpen faz, porém ele é mais rápido e mais fácil de se usar. E é por isso que a maioria das pessoas o utilizam. Então, vamos aprender mais sobre o Unsharp Mask. Unsharp Mask. Apesar de ter um nome confuso, já que
Unsharp seria o oposto de Sharp, né? Seria algo como desfoque. Nós o utilizamos para colocar nitidez. No Photoshop, o filtro Unsharp Mask, ele vai estudar cada pixel e vai decidir se tem contraste o suficiente para ser considerado como uma aresta ou não. E se for o caso, se ele achar ali é uma aresta, então ele vai fazer alteração nesses pixels, aumentando o contraste, como nós já vimos antes, clareando os pixels claros, escurecendo mais os pixels escuros, nos causando a sensação de nitidez. E eu vou falar agora sobre os ajustes da caixa de diálogo do Unsharp Mask. Os ajustes que nós precisamos aprender para ter um melhor resultado. Bom, tirando a parte que é muito intuitiva e que eu acho que eu não preciso falar, como a opçãozinha ali do preview e de dar mais e menos um na imagem, eu vou conversar então sobre o amount, que traduzindo seria quantidade, o radius, que é o raio, e o threshold, que eu não faço a menor ideia de como se pronuncia, mas que a tradução é limiar. Então vamos lá. Na primeira opção, amount, nós vamos controlar a intensidade da nitidez. Nós podemos optar por valores que vão de 1 até 500%. E quanto mais alto nós colocarmos esse valor, quanto mais alto nós configurarmos esse valor, mais claro e mais escuro o Photoshop vai deixar os pixels. Em outras palavras, maior vai ser o contraste entre a parte escura e a parte clara. Na próxima opção, que é o Radius, é a opção que é responsável por controlar a largura do halo. É nessa opção que nós temos controle sobre quantos pixels em ambos os lados das arestas o Photoshop vai analisar e vai modificar. Por exemplo, o chinelo que nós falamos antes. Se nós colocarmos em 5, ele vai escurecer 5 pixels do chinelo na borda e 5 pixels do piso, que era de cor clara. Ele vai pegar na aresta, na borda, e vai escurecer 5 pixels para cada lado. E por último, aquele de palavra complicada, que é o threshold, limiar, é onde nós falamos para o Photoshop o quão diferente devem ser os pixels entre si para serem considerados como uma aresta. Eu acho que bons valores para esses... Eu acho que bons valores, de uma fórmula geral, para essas três opções seriam, em amount, eu costumo utilizar de 50 a 150. Radius, nunca mais do que 4, geralmente é em torno de 1. E o limiar, geralmente entre 13 e 20. Beleza? E agora que a tua cabeça está cheia de informação, tu me pergunta, tá, Neno, e quanto de nitidez eu tenho que colocar, eu tenho que acrescentar na minha imagem? Olha, não tem uma resposta certa a isso. Por quê? Porque nem toda imagem precisa da mesma quantidade de nitidez. Se nós fizermos uma foto dos prédios de São Paulo, por exemplo, que tem centenas de detalhes, não vai precisar um grau de nitidez como se nós estivermos tirando um retrato, que nós queremos suavizar a pele e não queremos uma textura tão grande assim. Se nós colocarmos muita nitidez na pele, por exemplo, nós vamos ver todas as imperfeições da pele, todos os poros, e vai ficar uma textura ruim. Por isso, não é toda imagem que nós vamos aplicar o mesmo grau de nitidez. Depois de ler muito, pesquisar e experimentar bastante, eu cheguei a algumas conclusões. Não, conclusões não seria a palavra certa. Na verdade, eu cheguei a alguns números, que eu geralmente parto deles, dependendo da imagem que eu estou trabalhando. E eu vou passar essa dica para vocês. Ó, quando eu estou trabalhando retratos, por exemplo, geralmente eu gosto de suavizar a pele. Em amount eu coloco em 80%, radius 2 e limiar 3.
Se eu estou fazendo fotos de carros ou edifícios, que tem bastante ângulos retos, muitos detalhes, eu gosto de usar valores maiores. Em Amonte eu deixo em 80, Radius 4 e o limiar 3. Se eu estou fazendo fotos de animais e paisagens, geralmente eu coloco um pouquinho mais de nitidez do que em retrato. Eu uso Amonte 120, Radius 1 e limiar 3. Agora, se eu estou trabalhando uma imagem para colocar na internet, eu vou usar ela para ser vista no monitor. Depois que nós redimensionamos as imagens para a internet, geralmente elas tendem a ficar um pouquinho mais difusas. Portanto, elas precisam um pouquinho mais de nitidez. Então, eu uso Amonte 200%, Radius 3 e limiar 1. Agora, uma situação extrema. Vamos dizer que tu não tenha tempo para trabalhar na imagem, alguma coisa está acontecendo, tu tem que acabar rápido. Para um uso geral, eu iria dar um valor de Amonte em 90%, Radius 1 e limiar 3. Espero que vocês gostem e se tiver mais alguma sugestão, alguns outros valores que sirvam para vocês, por favor, me escrevam. Ou compartilhem com todos lá no grupo do Facebook. Legal? E agora eu vou dar algumas dicas que são muito importantes na hora de trabalhar a nitidez. São imprescindíveis. Primeiro lugar, sempre nós devemos redimensionar a imagem antes de aplicar o filtro de nitidez. Por quê? Porque como o tamanho dos pixels tem a ver com a resolução da imagem e o ajuste da nitidez depende da quantidade de pixels, nós sempre temos que redimensionar a imagem primeiro e depois sim trabalhar a nitidez. Outra dica, sempre apague as manchas e retira o ruído antes. Porque quando nós trabalhamos nitidez, qualquer mancha ou ruído que tiver na imagem vai ficar ainda pior, porque nós vamos estar dando mais nitidez a essa falha. Então, sempre apague as manchas e trabalhe a parte do ruído primeiro. Mais uma dica. Sempre duplica a layer que tu está trabalhando. Por quê? Porque duplicando a layer que nós estamos trabalhando, nós temos a opção de visualização. Então, nós sempre podemos apagar ela e ver o resultado do antes e do depois, para ter uma melhor percepção de como ficou o resultado final. E trabalhando com layers, nós também podemos, muitas vezes, aplicar a nitidez somente em alguma parte desejada, e não na imagem total. Por exemplo, se eu estou fazendo um retrato de um rosto, para mim não é interessante colocar nitidez na pele. O que eu vou fazer? Eu crio uma layer, eu duplico a layer e apago toda ela. E deixo somente a parte dos olhos com nitidez. Ou a parte dos lábios, por exemplo. Mais uma dica. Sempre alterar a mesclagem de layer para luminosity, que é a luminosidade. Por quê? Porque quando nós mexemos com a nitidez, o Photoshop ele vai clarear e escurecer alguns pixels. E nós corremos o risco de alterar as cores da imagem, o que não é desejável. E alterando a mesclagem de layer para luminosidade, nós vamos estar impedindo que o Photoshop faça isso com ela. Nós vamos estar protegendo a nossa imagem e o Photoshop só vai alterar o brilho dos pixels, não as cores. E, por último, e não menos importante, se for imprimir, coloque mais nitidez. O que acontece? No monitor, as imagens elas parecem mais nítidas do que quando impressas. Isso porque os pixels na tela eles são maiores do que o da impressora, do que a impressora imprime. Então, se nós formos imprimir, sempre é bom colocar um pouco mais de nitidez do que normalmente nós colocamos. Nós vamos ter um resultado melhor. Para imprimir, nós precisamos mais nitidez do que normalmente, do que nós precisamos olhando no monitor do nosso computador.
E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu acredito que foi bastante informativo esse episódio. Espero que todos tenham gostado. Quando eu estava começando na fotografia, eu tive muito problema para entender a importância da nitidez. Eu, na verdade, nem sabia que eu precisava aplicar nitidez nas minhas imagens e sempre desconfiava que tinha alguma coisa errada com as minhas lentes, porque eu sempre notava que as imagens ficavam muito suaves. Eu não conseguia entender que toda imagem digital precisa ser trabalhada a parte de nitidez, e tomara que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor essa parte da fotografia. E hoje eu vou ler um e-mail que me chamou muita atenção, inclusive porque é um assunto que eu já gostaria de ter conversado antes, mas nunca tive oportunidade. O Richard Kupfruck, de Viamão, pergunta assim: se o podcast é um arquivo de áudio, por que você utiliza o YouTube? Ótima pergunta, Richard. Na verdade, para explicar isso, eu tenho que explicar como começou o blog Sangue, Suor e Foto. Bom, eu sou fotógrafo, eu não sou um web designer, então eu tive algumas dificuldades para montar o blog. Uma delas foi para conseguir disponibilizar o arquivo em áudio lá. Eu não conseguia colocar o player para que as pessoas conseguissem escutar. E quando eu conseguia, elas não conseguiam fazer o download. Qual foi a solução naquele momento? Eu coloquei um link que elas conseguiam fazer o download e coloquei o atalho pro YouTube, porque daí se elas quisessem escutar, elas poderiam clicar ali. Além do que, tinha me chamado a atenção a possibilidade de subscribe no YouTube, que era de fazer assinatura e as pessoas poderem receber de forma automática toda vez que eu fizesse alguma atualização, toda vez que eu fizesse um upload novo com novos episódios. Naquela época eu não sabia da existência dos feeds, ou não sabia muito bem como funcionava, ou como eu iria utilizar. Hoje, é claro, não faz muito sentido mais eu utilizar o YouTube, mas eu continuo utilizando porque tem muitas pessoas que assinaram por lá. Inclusive, a essas pessoas que subscreveram pelo YouTube, eu quero lembrar que nós temos um feed, você pode assinar até mesmo pelo iTunes e receber direto no seu celular, direto no seu iPad, direto no seu computador, o episódio, toda vez que eu coloco alguma coisa nova. Outra razão de eu ter mantido o canal no YouTube também é que eu tenho planos de fazer alguns reviews no futuro. E eu vou fazer esses reviews em vídeo. Logo, o canal vai ser útil. Então, a essas pessoas que assinaram no YouTube, se vocês forem lá no blog, entrarem em contato, vocês vão ter acesso aos feeds do blog. Talvez seja uma alternativa melhor, já que eu acredito que o download deve ser bem mais rápido se tratando de um arquivo de áudio do que se tratando de um arquivo de vídeo. Nada contra quem queira continuar usando o YouTube, só uma opinião pessoal minha. E lá, em contatos, vocês também podem encontrar o nosso endereço do grupo do Facebook. Entre lá, faça parte do nosso grupo, contribua com alguma informação, coloque alguma dúvida, ou mesmo uma crítica, se tem alguma coisa que vocês acham que possa melhorar aqui no podcast, por favor, me escrevam. Em contatos tem o endereço do nosso e-mail também, que é sanguesuorifoto@gmail.com, assim como o endereço do Twitter. Como eu já disse antes, eu não costumo saturar as pessoas com muitas informações, eu não sou aquelas pessoas que tweetam 10 mensagens por dia. Normalmente, eu tweeto algo que eu achei muito interessante relacionado à fotografia, ou sempre que tem algum episódio novo. Eu sempre dou uma tweetada. Novo episódio do SSF, parará, avisando. Então, vai lá em contato e vê qual é o endereço que melhor servirá para você. Dito tudo isso,
Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela contribuição de quem sempre escreve. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Acredito que é de suma importância o assunto. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E fiquem com Deus. Boas fotos. Tchau, tchau.